para esclarecer, né, sobre o tabernáculo, sobre o lugar santo, o homem que fez a roda grande entrar dentro da pequena, pastor Gilson Paulo. Na sexta-feira, na Bereana, o pastor Gilson Paulo deu uma aula assim, daquelas que você fica, puxa vida, caramba, não sabia que era tudo isso, né? Ou que tinha todas essas informações nesse texto. Eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados com a administração do pastor Gilson aqui. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, minha gratidão a Deus, ao pastor Silas, pastor Odilton, Ronaldo de Jesus, é forte, né? Esse jovem mancebo, glória a Deus, né? Pela fé, né? Pela fé, glória a Deus, né? A fé nos faz ver para além da realidade, né, pastor? Então, esse jovem mancebo aí, maravilha, né? Fez assim nem Israel. Queridos, a Deus seja a glória. A minha oração aqui é que Deus, uma vez mais, te abençoe proficuamente, profundamente, incontestavelmente, de maneira ampla, de maneira pleromática, né? Assim, de maneira total e completa, que você seja nessa noite abençoado pela boa, incomparável mão do Todo-Poderoso. Quem recebe, diga amém. E nós cremos tenazmente que essa bênção é resultado da ação de Deus por intermédio da propagação da sua palavra. A sua palavra carrega, transmite, comunica vida abundante, vida plena, vida total. Ela promove saúde, ela promove restauração, renovo, refrigério. Portanto, nós aqui sempre primamos pela palavra. Nesse altar não se pode colocar outra coisa senão a palavra de Deus. Concorda? Diga amém. Maravilha. Dito isso, aqui lição de número 4, o lugar santo, símbolo da presença e intercessão. Lição 4, lugar santo, símbolo da presença e intercessão. Antes de nós comentarmos a lição, somente aqui 2 anúncios bem rápido. O primeiro é este, olha só que forte, né? Histórias que edificam. No meu canal, eu realizo um programa chamado Podcast em Ação. E nesse programa tem um quadro chamado Histórias que Edificam. Eu tive o privilégio de interpretar, de entrevistar Dada Costa, essa figura assim emblemática, singular, ímpar, com uma história poderosíssima de superação, de sucesso, de vitória. E você precisa assistir tais histórias, porque através delas Deus se manifesta. Você sabia que Deus se manifesta através da nossa biografia? Diz assim o texto bíblico: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quer conhecer a Deus? Estude, analise, veja a biografia dos patriarcas, porque a nossa história carrega as digitais de Deus. Então aqui o propósito do canal também é ouvir essa história e comunicar ao povo de Deus. Portanto, agora, sábado, ao meio-dia, no meu canal, @pastor Gilson Paulo Oficial. Vou repetir para você gravar e ir lá e se inscrever. @pastor Gilson Paulo Oficial. Não é qualquer coisa não, é oficial. Vai lá, se inscreva e dá uma forcinha aí, vai em nome de Jesus, né? Dá uma moral. Glória a Deus. Pois bem, depois disso, ao final aqui da Escola da Palavra, a minha filha, que é maravilhosa, linda, singular, única, exclusiva, é a cara da mãe, né? A cara da mãe. Então vai lá ao final, abençoe a serva do Senhor, ela trabalha com doces. Os doces da Rafa são os melhores doces do Brasil. Ao final aqui à minha direita, compre e também você vai me aliviar de muitas dores. Glória a Deus. Vamos lá, né? Isso, já lemos aqui nessa noite o texto bíblico básico, já também lemos o texto áureo. Eu vou só aqui dar uma pinceladinha no texto áureo, porque nesse trimestre estamos tratando de tipologia bíblica. E se você não entendeu ainda, aí que vai uma recomendação. Leia a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é um exemplo graço, poderoso, incomum, de como
uma leitura tipológica é feita, porque basicamente a essência da carta aos Hebreus é esse reportar ao Antigo Testamento e extrair da história, da vida, dos fatos, dos objetos, as verdadeiras lições para nós nessa nova dispensação. Enquanto o Antigo Testamento está vinculado ao tempo dos profetas, esse tempo atual está atrelado ao tempo do Messias, ao tempo do Filho, portanto, noutra dinâmica, noutra esfera, noutro nível. Agora, a compreensão, o entendimento desse novo nível dar-se-á à medida que você conhece o tempo das sombras, que é o tempo do Antigo Testamento. Aí, enfim, vou voltar aqui para ler aqui com você o texto áureo. Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, asparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus. Aqui esse destaque, essa ênfase comparativa em relação ao sangue de Jesus, comparando com o sangue de animal. É claro que tal comparação só será entendida à medida que você entende como o sangue na antiga aliança era utilizado. Está mostrando que em Cristo há incontestavelmente uma superioridade. Jesus é superior a tudo e a todos. E quando você conhece a base, o topo da pirâmide fica mais aclarada. Você lança lume ao cume em função da compreensão da base. E aqui eu vou passar com você um pouco sobre a questão aqui da base. Vamos lá aqui. Bem, nessa aula propriamente dita, nós aqui analisaremos 3 questões, ou 3 mobílias, ou 3 utensílios que estavam no chamado lugar santo. Quais são eles? Primeiro, o castiçal, o candeeiro, o candelabro de ouro. O segundo, a mesa dos pães da proposição, ou da presença, ou da face. E, por fim, o altar de incenso, altar de incenso. Mas é claro, não posso, de forma alguma, adentrar nas questões do lugar santo, sem antes, mesmo que minimamente, fazer aqui uma rápida recapitulação. Eu não posso aqui avançar na lição 5, mas recapitular o que foi dito é perfeitamente compreensível, porque a repetição é pedagógica e também, é claro, cada um tem uma leitura própria do que já foi dito, e nessa construção do saber do trimestre, é sempre importante voltar e reorganizar e avançar na compreensão. Nós já vimos aqui, de modo muito claro, o sentido de tipologia. Vou aqui aprofundar. Tipologia não é, de forma necessária ou exclusiva, uma leitura simbólica, metafórica, uma linguagem metafórica. Não é isso. É bem verdade que transita na esteira do simbolismo, mas linguagem figurada não precisa necessariamente comparação de um elemento antigo com o atual. Por exemplo, quando você lê o Salmo que diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Não há tipologia no texto. O que existe aí é linguagem figurada. Utiliza-se elementos contrários, como tristeza e alegria, choro e alegria, escuridão com o amanhecer. Esse choro não é um choro literal, é uma palavra-chave que nos remete ao tempo de sofrimento, de angústia, de opróbrio, de dor, do pão da amargura, o tempo da vergonha, da perda, da humilhação, o tempo no qual não há resposta, só há interrogação, não há visibilidade. É o tempo da noite, é o tempo da pouca visibilidade. É o tempo da incerteza, é o tempo da prova, é o tempo do funil, é o tempo da moinha, é o tempo da dor. Esse tempo difícil tem um tempo determinado. Ele termina quando o sol nasce, quando o sol da justiça dá o seu brilho, a sua luz. Para nós, o sol nasce, é um novo dia, não um dia literal de 24 horas, é um dia que nos remete a um tempo novo, ao tempo de cantar, de sorrir, de alegria, o tempo da vitória, o tempo da dupla honra, o tempo de vencer, de celebrar, de adorar aquele que vive e reina para sempre. É o tempo da mudança, é o tempo de Deus
Veja aqui uma leitura simbólica, melhor, figurada do texto. Quando nós tratamos de tipologia, ela utiliza essa linguagem, porém ela avança. Na verdade, a tipologia compara uma coisa com outra. Por exemplo, quando a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista fez esta assertiva, essa declaração peremptória em relação a Jesus. Quem conhecia, quem sabia, estava familiarizado com a cultura judaica, com os seus ritos, as suas práticas, toda a estrutura litúrgica, levítica, compreendeu, percebeu com clareza a afirmação e a comparação que João Batista fizera em relação à pessoa de Jesus. Está diante de nós um cordeiro, não um cordeiro irracional, não um cordeiro que é conduzido, não um cordeiro que salva ou cobre o problema de uma pessoa ou de uma família. Está em nossa frente um cordeiro que é de outra origem, é o Cordeiro de Deus, que não cobre, mas tira, e não tira só de uma pessoa, tira o pecado do mundo. É outra esfera, dimensão, é de outra abrangência, extremamente melhor, maior, perfeita, plena. O primeiro, imperfeito; o segundo, perfeito. O primeiro, irracional, conduzido; o segundo, racional, que decidiu morrer em nosso lugar. O primeiro, terrestre; o segundo, celeste. O primeiro só berrava; o segundo é aquele que bradou: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. De forma voluntária morreu por nós. Essa aqui é uma leitura tipológica, partiu de uma referência concreta, factual, cultural, sociológica, religiosa, e mostrou a grandiosidade da pessoa de Jesus mediante essa preparação realizada no Antigo Testamento. Esse lançar de base, de sorte que essa preparação retrata com maestria a importância do Antigo Testamento. Qual foi a sua importância? Preparação. Nas palavras paulinas, o Antigo Testamento, em linhas gerais, se serviu como um aio, um pedagogo, um condutor, criou a cultura para mostrar, preparar o palco no qual Jesus atuou com excelência e com maestria, ocupando o proscênio do palco, cujas luzes da ribalta estavam para ele voltadas, porque ele é de fato excelente, incomparável, incomum. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Outra forma também de leitura tipológica aqui para fechar essa questão foi a própria figura de Melquisedeque. Melquisedeque, um rei literal, verdadeiro, histórico, geográfico, que foi contemporâneo de Abraão, o qual inclusive lhe entregou o dízimo de tudo. Esse homem, esse rei, ele era ao mesmo tempo rei e sacerdote, e rei de Salém, e o nome dele Melquisedeque. Além de rei, ele era ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Era um rei sacerdote, um sacerdote rei, e ao mesmo tempo que era rei e sacerdote, era sacerdote da cidade de paz, cujo nome significa rei de justiça, uma figura que nos remete à pessoa de Jesus, que também é rei, que também é sacerdote, que carrega paz e justiça, portanto, uma referência tipológica à pessoa de Jesus, cuja ordem é a ordem segundo Melquisedeque. Aqui, trocando em miúdos, essa estrutura toda do Antigo Testamento, com seu aparato, com a sua estrutura, com a sua história, com a sua glória, com a sua grandeza, não passa de sombras. Nós não estamos na época das sombras, estamos na época da luz do mundo. Não estamos na época das coisas terrestres, estamos na época do Filho, no ambiente espiritual, celestial, assentado nas regiões celestiais em Cristo. É uma infantilidade, é um anacronismo querer revalorizar o Antigo Testamento como sendo uma fonte para mim e para você enquanto igreja. Aqui vai logo de cara uma palavrinha-chave. Tem muita gente que se acha
importante e tal, porque sabe falar Todarabá, Baruch Ratá, Adonai Eloheinu, Melech Haolam, sabe falar hebraico, aí usa um quipazinho aqui, usa uma estola e compra um candelabrozinho, põe em casa, aí começa a guardar o sábado, aí pensa que sabe mais, mas no original hebraico não está assim, alto lá, nós somos igreja, o corpo de Cristo, nós somos na verdade o templo e morada do Espírito Santo, estamos em outro tempo, nós não somos araônicos, nós somos melquisedequianos, quem concorda diga amém, é uma outra esfera, é um outro nível, e até tem gente que até constrói templo de Salomão, né? Vamos lá, vamos voltar aqui, bem, dito isso aqui, na questão tipológica também entra aqui a questão do tabernáculo. Por quê? O próprio autor aos Hebreus, de forma muito clara, interpreta para nós a expressão faça conforme o segundo o modelo. Ele afirma que tal orientação de Deus a Moisés não foi à toa, não foi debalde, porque tal orientação carregava uma instrução que nem Moisés compreendia ao seu tempo, porque na estrutura, na visão de Deus, essa estrutura reportaria, nos conduziria à pessoa de Jesus. Então aqui eu vou entrar logo de cara na questão simbólica, tipológica, para não ficar preso aqui a descrever a estrutura. A estrutura é somente sombra. O importante não é amenorar, é olhar para aquilo que ela representa para nós enquanto igreja. Já vimos aqui o tabernáculo propriamente dito. Hoje adentraremos nele no lugar santo. Aula que vem, no lugar santíssimo. Mas já vimos que toda a estrutura é chamada de tabernáculo. E essa estrutura toda é traduzida, retratada pela expressão presença de Deus. Ao olhar para cá, para essa estrutura, para esse tabernáculo móvel, portátil, qual é a mensagem? Deus orientou a Moisés. Moisés, chama o meu povo aí, pega uma oferta e faça um tabernáculo, porque eu habitarei no meio do meu povo. Olhar para cá é olhar para a presença de Deus. Deus deseja que você ande, caminhe, se mobilize, peregrine, mediante, consonante, conforme a presença de Deus. Deus, o Deus Todo-Poderoso, decidiu se manifestar e viver com você. E você precisa, na sua peregrinação, na sua caminhada, priorizar a presença de Deus. Não pode andar, fazer, comprar, negociar, se relacionar fora da presença, porque é na presença de Deus que a sua vida será abençoada, profícua, vitoriosa, frondosa, frutífera, porque é a presença de Deus que faz a diferença. Pode falar bonito, feio, não importa, mas se você tiver a presença de Deus, a vitória é certa. Quem concorda, diga amém. Agora, para se vincular e se aproximar e conviver na sua e com a sua presença, você precisa entender que tal elemento completo também carregava a palavra santidade. Não se pode andar na presença, viver com a presença, estar na presença sem estar em santidade. Tanto é verdade que essa estrutura toda era rodeada por esse cortinalato branco, para retratar aqui a pureza e a santidade de Deus. Santidade tem a ver com a sua grandeza, mas também tem a ver com a sua pureza. Ele é o santo de Israel. Tem muita gente enganada, pensando que anda com Deus, mas vive na imundície. Eita Jesus, né? É verdade, pensa que está na presença, mas quer fazer segundo a sua vontade. O Espírito é santo, não tem a ver com imundície. Então toma banho. Aqui, né? Aqui, essa estrutura toda aqui, veja, cercada de cor branca, mas tem uma única entrada, uma única porta, né, que dá acesso à primeira estada, ao primeiro pavilhão desse primeiro espaço do tabernáculo. Essa cortina aqui, muito bonita, né, uma aparência atrativa, chama a atenção para mostrar que a única porta
que dá acesso ao tabernáculo é oferecida a todos que desejam andar e viver na presença. E aqui é claro uma referência à pessoa de Jesus, porque ele é a porta, né? Não tem outra porta, a porta é Jesus. A porta é Jesus. Aí esquece, né? A porta é Jesus. Então tem que entrar pela porta, senão não tem como saltar pela cortina. Quem salta o muro é ladrão, é salteador, porque na verdade a ovelha vai pela porta. Ao entrar pela porta, quem pode entrar? Qualquer pessoa que deve entrar, e a primeira questão que ela vê é, de fato aqui, o altar do holocausto, o altar de bronze, porque se a pessoa deseja chegar a conviver na presença, tem que aprender que isso é possível atingir, viver na presença, se estiver disposta a entregar. Quem não está disposto a entregar nada, não desfrutará da sua presença. E a primeira coisa que você precisa entregar para andar, viver na presença, é o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Coração, uma palavrinha-chave que reporta a ideia de vontade, sentimento, razão, inteligência, consciência, alma, percepção de si, interioridade. Você precisa estar disposto a entregar para Deus a sua vida e então avançar no processo de comunhão com Ele. É bem verdade também que esse altar aqui representa, tipifica a pessoa de Jesus, porque nele era oferecido o animal, já se revelando aqui no caso, precocemente, que para chegar diante dele, deveria oferecer uma oferta que iria aplacar o pecado, resolver o problema da ofensa, então avançar na presença de Deus. Aqui qualquer pessoa entrava. Agora, para avançar na presença, o sacerdote ou os sacerdotes se lavavam na bacia de bronze, né? Que tem uma vez que ele lavava tanto as mãos quanto os pés. Os pés é por onde anda, as mãos é o que faz. O que anda, tem que lavar na água que purifica. Uma referência aqui direta à pessoa de Jesus, mas também à palavra de Deus, que pode e quer te purificar. Também aqui simboliza a pessoa do Espírito Santo, que é a partir dele que nós somos lavados, né? Aí avança. Uma vez lavado, purificado, limpo, ele vai avançar para o lugar santo. No lugar santo, tem aqui a estrutura que já foi aqui estudada, analisada. Então a pessoa entra no lugar santo. Agora, uma palavrinha aqui chave para você compreender. Esses 3 compartimentos não são aleatórios. Como ali retrata a presença de Deus, esse Deus é um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Daí aqui uma divisão tríplice desse espaço, que também reflete aqui a estrutura humana, corpo, alma e espírito. Essa questão, né, tripartida é muito comum na criação, porque é uma forma de revelar a própria digital de Deus, o próprio tempo, passado, presente e futuro. O átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Aí vai, né? Porque mostra aqui esse Deus trino, não um Deus uno, um Deus unívoco. É unívoco, é único, mas também é para qualquer pessoa. Ele deseja que todo homem para qualquer pessoa. Ele deseja que todo homem seja salvo. Agora, avançar, se aprofundar, aprimorar nessa relação, você precisa decidir que existe uma caminhada, uma carreira que demanda tempo, demanda esforço, demanda entrega. Ela é processual, ela é contínua, é constante. A própria Bíblia afirma categoricamente assim: já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta. Você não pode parar, não pode ficar estagnado, não pode ficar parado, não pode viver na mesmice, na rotina. Deus tem coisa nova para você. Ele quer te dar nova experiência. Você precisa avançar e mais além, porque longa é a tua caminhada.
Agora, ao caminhar, ao andar, não se esqueça, ande, caminhe, olhando para Jesus. Esse olhando é olhar fixo, olhar constante, olhar contínuo. Eu ando, me movimento, mas tenho uma referência, eu tenho um paradigma, eu tenho um modelo, e o modelo ainda é Jesus, ainda é Jesus, ainda é Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Oh, que maravilha! Realizou, concluiu, avançou, acabou, consumou, e você na sua caminhada deve se movimentar e andar, e não parar, e ao final assentar-se também nas regiões celestiais em Cristo. Quem compreendeu, diga amém. De sorte que aqui no pátio é o lugar do começo, o lugar onde tudo começa. O lugar santo, que agora é foco, é o lugar do crescimento. E o lugar santíssimo, o lugar da intimidade. Só alcança a intimidade quem decidiu caminhar, peregrinar e crescer na presença de Deus. Você foi chamado para crescer, foi chamado para avançar. Não crescer é um acidente, não crescer é uma anomalia. O homem tem o potencial criativo de crescer, desenvolver e ir mais além, porque Deus te fez assim, Deus te fez para crescer, avançar, para frutificar na sua presença. Quem recebe, diga amém. Então aqui avançando, chegamos então aqui no lugar santo. O lugar santo com 3 elementos básicos. O primeiro elemento está aí, né? O candelabro, o candeeiro, essa lamparina que estava no lugar santo. Interessante aqui ressaltar logo de cara que a única iluminação existente no tabernáculo era oriunda, proveniente do candelabro. Não tinha uma outra luz. Ninguém buscava uma nova iluminação. A iluminação que incendia no tabernáculo, no lugar santo, era decorrência da utilização do candelabro. E já vai aqui uma lição. Tem muita gente, nos dias de hoje, que até desejam iluminar a sua vida, mas ao invés de usar a luz que é Jesus, estão colocando em si velas. É vela do coach, falei, né? É vela daqui, é vela de lá, é vela acolá e tal, é vela de filosofia, é vela de história, de geografia, é vela de psicologia. Não, isso é vela. Tem o seu valor, tem a sua importância, tem a sua relevância, é porque é conhecimento humano. E todo conhecimento humano tem a sua aplicação, tem o seu valor, tem o seu lugar, porém é transitório, é vela. Acaba, não responde a tudo, não tem poder perene, de durabilidade, de estabilidade, é conhecimento humano, tem o seu valor, tem a sua importância, mas não é palavra absoluta, não é palavra definitiva, doutrinária, autoritativa, é pensamento humano, tem o seu valor porque é humano. Portanto, responde à nossa estrutura humana, mas tem o seu limite. Você precisa decidir na sua vida ter de fato a luz que não perece, a luz perfeita, a luz que rompe. Não se pode colocar outra luz. É a luz advinda do candelabro. Esse candelabro aqui é uma peça feita de ouro puro, mas a haste principal, cujas demais pontas estão interligadas, ela era oca, e se colocava nela, na principal, o azeite. Ao colocar o azeite, esse azeite, a partir dela, né, se distribuía para as pontas. As pontas só possuíam azeite porque era colocada no eixo principal. O eixo principal, a fonte alimentadora das demais hastes que compunham aqui o candelabro, uma referência aqui à pessoa também de Jesus. Nós estamos arraigados nele, ele é a luz do mundo, ele é a luz verdadeira que alumia a
todos os homens. Nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens. E se você estiver em Jesus, você não andará em trevas. Se você estiver em Jesus, você não caminhará às escuras. Se você estiver em Jesus, Ele vai te orientar, Ele vai apontar o caminho, Ele vai conduzir a sua história, e você não viverá perdido e tampouco aflito, se você permitir com que aqui o verdadeiro candelabro, que é Jesus, seja o teu guia, seja o teu Senhor, seja a tua luz, e você nele passa a ser filho da luz, porque você foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem entendeu, diga amém. Além aqui, de tipificar Jesus enquanto luz do mundo, essa peça aqui também é uma referência à pessoa do Espírito Santo, porque esse candelabro, ele era alimentado pelo azeite que se colocava nele, e o azeite, a oliveira, é um símbolo direto da pessoa do Espírito Santo. Vale aqui ressaltar que no lugar santo só entrava o sacerdote, os sacerdotes, que tem a ver comigo e com você, enquanto nação sacerdotal. Nem todos entravam, só o sacerdote. Ao entrar, se deparava aqui com o candelabro, uma necessidade imperiosa, inequívoca, de viver, andar e ser guiado pelo Espírito Santo. Não se pode exercer o ministério sacerdotal enquanto igreja sem a unção, a autoridade, a confirmação, o aprove-se desse Espírito Santo, que é maravilhoso. Não tem performance, não tem manipulação, não. É graça, é poder, é unção, é o Espírito Santo. A igreja é movida pelo Espírito de Deus. E você precisa, no exercício do seu sacerdócio, do seu ministério, encharcar, inundar, impregnar a sua vida do Espírito Santo. Nós somos vasos, amém ou não amém? E o valor dele é mensurado pelo seu conteúdo. Nesse vaso pode-se colocar vinho em que há contenda, idolatria, promiscuidade, licenciosidade, ofensa a Deus e por aí vai. Mas também pode colocar nele o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo em que não há contenda. Enchei-vos do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Se você encher a sua vida do Espírito Santo, pode se preparar, a porta se abrirá, a oportunidade surgirá, porque o encarregado de te promover, te exaltar e te usar como expoente nas mãos dele é o Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui é uma questão básica e fundamental. Eu e você temos que viver, andar, morar, residir na pessoa do Espírito Santo. Que o azeite de Deus possa inundar, lubrificar a sua vida, a sua alma na presença do Senhor. Quem compreendeu, diga amém. Além aqui do candelabro, no lugar santo, também existia aqui a mesa da proposição, ou a mesa da presença, ou a mesa da face. Por que da face, da presença? É porque era uma mesa que continha 12 pães, 6 de cada lado, e pães grandes, pesados, alguns até afirmam com quase 2 quilos cada um. Esses pães, eles ficavam diante da face, diante da presença, porque no lugar santo já é o santuário, um lugar já privilegiado, um lugar para poucos que decidiram entrar. E nesse lugar havia essa mesa, a mesa com os 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, mas agora simbolizando a pessoa de Jesus, bem como também a sua palavra. E essa mesa, quem comia dela? Basicamente, o sumo sacerdote e os seus filhos,
ou os sacerdotes que acessavam o lugar santo. E a cada 7 dias, o que sobrava era trocado, renovado, mas nunca faltava o pão na mesa. Sempre iam à mesa comer do pão. Por que o sumo sacerdote comia do pão? Porque ele iria ministrar ainda no lugar santíssimo. Antes de ministrar no lugar santíssimo, ele comia do pão. Tem muita gente que deseja até ministrar, mas há muito tempo não come do pão da mesa. É forte, né? É forte, é. Tem muita gente vivendo de aparência. Meu Deus do céu, né? Vivendo assim, de performance. Antes de você querer ensinar, tem que assentar para aprender. É uma questão básica, não tem jeito. Sobretudo quem aqui, uma linguagem mais para um nível pastoral, quem exerce o ministério pastoral, precisa diariamente comer do pão da vida. Comer do pão que desceu do céu. Aqui essa chamada direta ao relacionamento diário. Ninguém consegue andar, viver, né, sem comer. Normalmente comemos de manhã, de tarde, de noite, né? Mas os normais, né? Os normais. Enfim, né? Aí eu tomo, né? Enfim, aí essa questão toda da alimentação. E aqui é uma chamada direta. Nós, enquanto igreja, enquanto nação santa, sacerdócio real, não podemos de forma alguma nos afastarmos da mesa. Deus te chama nessa noite a comer do pão que não perece, a comer do pão que permanece, desse pão vivo que desceu do céu. E esse pão também representa, simboliza, retrata a palavra de Deus. Não viverá o homem, nem somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Ou seja, você precisa, na sua vida cultica, se você quer crescer, se você deseja se desenvolver, precisa da operação do Espírito Santo, mas também necessita indispensavelmente da palavra de Deus. E palavra de Deus aqui, meu irmão, não é uma questão passageira, é uma palavra que sacia a nossa alma, que mata a nossa fome, que dessedenta a nossa vida, mas também nos guia, nos orienta, nos fortalece e nos transforma. Não tem como desenvolver uma vida cristã sadia e saudável, alijado, afastado, distanciado da palavra de Deus. É pão, então coma. É pão, então se alimente. É pão, então priorize. É pão, não dispense. É pão, se familiarize com a palavra de Deus. E a primeira questão da palavra é leitura. É leitura. A segunda, estudar. A terceira, meditar. Meditar para praticar, para cumprir, para fazer. Porque a palavra de Deus nos transforma de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, até chegar a dia perfeito, até chegar à aurora. Mas faça um compromisso no ano de 2025 de frutificar, que o primeiro fruto seja o teu vínculo com a palavra de Deus. Oh, meu irmão, se tem uma coisa que muda a nossa vida profundamente, é a palavra de Deus. Não tem história, não tem geografia, não tem filosofia, é a palavra de Deus revela o caráter, o ser, a essência de Deus. Você precisa comer do pão diariamente. Quem concorda, diga amém. No processo constitutivo e de crescimento em direção àquele lugar santíssimo, o último móvel do lugar santo é exatamente o altar de incenso, o altar de cheiro suave, o altar em que demanda e que emana incenso na presença de Deus. Nesse lugar aqui, o sacerdote, em especial o sumo sacerdote, ele pegava no altar de incenso que havia nele, né, especiaria aromática que estava em decomposição e que emanava uma fumaça cheirosa, agradável. Ele pegava o incensário no lugar santo e ficava orando
intercedendo por Israel, pedindo a bênção de Deus, numa ação de intercessão, numa ação de clamor, de busca, e esse incenso simbolizando a sua oração, que subia na presença do Eterno. Oh, que coisa maravilhosa, oração que sobe, oração que atinge essa esfera espiritual, e Deus lá dos altos céus, inalando, respirando aquele cheiro agradável, e esse cheiro mexendo com o seu coração, com a sua vida, com a sua alma, um clamor direto. E aqui, uma lição básica: não tem como acessar o lugar santíssimo sem oração. Não tem como desenvolver uma intimidade profunda com esse Deus meramente uma questão racional. É importante, é fundamental que você aprenda o valor da oração, do diálogo cotidiano com esse Deus. Deus deseja receber também o seu aroma, o seu perfume, as suas orações, e Deus vai te ouvir. Meu irmão, minha irmã, se nós soubéssemos de verdade a grandeza, a importância da oração, como ela muda cenário, você oraria mais. Porque na oração tem muitas verdades. A primeira: nós, meros mortais, pecadores, frágeis, fracos, imperfeitos, limitados, mas Deus, um Deus grande, um Deus, Ele não é grandioso, Ele é grande, Ele está vestido de glória, de majestade, cavalga nas asas do vento, um Deus que habita num alto e sublime trono, um Deus indescritível, incomparável, ainda antes que houvesse dia, Ele existe, Ele é na eternidade. Esse Deus que não precisa de você, de nós, nos deu o privilégio de ouvir a nossa oração. Quando você adentra no seu santuário e ergue a sua voz em sua direção, Ele recebe a sua oração como um cheiro suave. A Bíblia diz assim, um salmo interessante, Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Esperei esperando, esperei com perseverança, esperei com insistência. Não é um esperar acomodado, é um esperar ativo, é um esperar dinâmico, é um esperar agindo. Esperei com paciência nele. Enquanto esperava, ele orava. Enquanto esperava, ele clamava, porque diz assim a Bíblia: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja, ele confessa que orou, e esse Deus poderoso se inclinou para ele, veio em sua direção. Por que se inclinar? Está em cima. Para falar com embaixo, ele desce e se inclina. Imagina aqui um Deus incomparável, que decide se inclinar para te ouvir, meu irmão do céu. Meu Deus do céu. Inclinar aqui é: fala que eu te escuto. É assim, o que você quer dizer? Quais são as suas demandas? Quais são as suas preocupações? Quais são os seus argumentos? Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse ouvir não é escutar. Esse ouvir não é um som. Esse escutou e ouviu concordou comigo. Atentou para a minha argumentação. Se alinhou com a minha fala. Realmente, eu concordo. Você tem razão. Eu vou receber as suas petições. E não somente recebeu, ele decidiu agir. Ele ouviu, escutou, se inclinou, ouviu, concordou e decidiu agir. Ele fez, e tirou-me do charco de lodo, do lago terrível, um lugar de instabilidade, de incerteza, de sufoco, de agrura, em que você se esforça, se empenha, escorrega, não tem como sair, na areia movediça, somente afunda. Tirou-me de lá e colocou meus pés numa rocha. Da instabilidade à estabilidade, da incerteza e segurança a viver numa rocha na presença de Deus. E além disso, colocou um cântico novo na minha boca. Deus sempre tem mais para aquele que clama ao Senhor. Clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Oh, que nessa noite aqui nesse lugar, nesse santo lugar, no lugar santo, que você agora comece a encher esse lugar de incenso suave na presença de Deus. Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer receber o teu incenso, Ele vai se inclinar, e você vai ver que Deus ainda muda a história. Deus ainda muda cenário, Deus ainda intervém, Ele ainda opera, e você viverá um novo tempo de Deus para a glória do seu nome. Continue a caminhar, porque mais à frente tem para você intimidade, 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 em nome de Jesus, amém.